Amados irmãos, Pai seja convosco. Vamos continuar o nosso estudo sobre a ressurreição. Vamos esclarecer o seguinte, a princípio. A ressurreição traz à vida quem morreu. Eu já tinha explicado a respeito da ressurreição de Cristo, cujo corpo não viu a corrupção. Falamos a respeito do arrebatamento daqueles que estiverem vivos na volta do Senhor. E falamos também sobre a primeira ressurreição, porque no dia da volta de Cristo acontece a primeira ressurreição e o arrebatamento. E vimos com bastante detalhes essa questão do corpo que os ressuscitados terão. Ressuscitou? Vem então com que corpo? Muito bem. Nós vamos, irmãos, resumir rapidamente o seguinte. Cristo ressuscitou. Então Cristo é as primícias dos que dormem. Na volta de Cristo temos a primeira ressurreição. E quem faz parte desta primeira ressurreição? Os santos do Altíssimo, aqueles que já morreram e dormem no Senhor. 1000 anos depois, vamos ter uma outra ressurreição, que é a ressurreição do julgamento. A ressurreição daqueles que vão encarar o juízo final. Então, o milênio é o período de tempo que está entre a primeira e a segunda ressurreição. Em suma, os que farão parte da primeira ressurreição ressuscitam para a vida eterna. Mas lá na segunda, não tem isso. É uma ressurreição de julgamento. E com que corpo um ressuscitado da segunda ressurreição vai aparecer diante do tribunal do grande dia do juízo? Com que corpo ele vai aparecer ali? Então nós precisamos esclarecer isso também. Porque lá em Apocalipse, capítulo 20, ao falar dessa ressurreição, diz assim, Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito bem. Então está aqui a ressurreição do juízo.
E os mortos que ressuscitaram para esse juízo, com que corpo eles vão aparecer ali? Vai ser carne e sangue? Vão ser lançados no lago de fogo para terem o corpo queimado e destruído pelo fogo? Então são coisas, irmãos, nesse aspecto aqui, são coisas que nós temos que esperar o cumprimento da palavra de Deus. Nós não temos como fechar 100% o assunto e dizer, vai ser assim. Muito bem. Diante dessas explicações, eu quero agora entender os textos que são usados para explicar a ressurreição do corpo, como que se as pessoas, quando ressuscitarem, vão estar num corpo como esse. Então nós vamos falar basicamente agora da primeira ressurreição, certo? Eu até estou contando com a compreensão dos irmãos a usar esses termos, né? Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Os irmãos já estão bem situados nesses eventos. Muito bem. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele nos diz assim, capítulo 5, a partir do verso 1 da segunda carta aos Coríntios. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Que casa terrestre deste tabernáculo Paulo está falando? E que edifício e que casa não feita por mãos, eterna nos céus, é esta? Aqui, irmãos, não está falando das moradas celestiais da Nova Jerusalém. Não está. Porque na sequência o apóstolo Paulo diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Que casa é esta? Que tabernáculo é este? Eu estou entendendo, na leitura deste texto, que o tabernáculo que pode se desfazer aqui, é esse nosso corpo. E o edifício, a casa não feita por mãos, eterna, nos céus, é a habitação celestial imortal que Deus vai nos dar na ressurreição. É isso que eu estou entendendo aqui. E já vamos explicar isso de modo amplo para que os irmãos possam entender. Porque aqui ele diz, no verso 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E, na continuidade, ele diz, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista.
mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. O que significa isso? Deixar este corpo para habitar com o Senhor? Quando nós morremos, nós temos uma alma, um espírito que vai para o céu? Não. Ele está deixando aqui claro, muito claro, que nós, quando nos despirmos deste corpo mortal e formos revestidos da habitação que vem do céu, é isso que se cumpre aqui, na palavra de Deus. Então a casa aqui, o tabernáculo, a casa terrestre, é este corpo mortal. E o edifício, a casa não feita por mãos, eterna nos céus, é o corpo imortal que Deus tem preparado para nós e no qual nossa personalidade, nossa vida, este grão, esta semente que vai para a sepultura, vai ser, digamos assim, absorvidos. O mortal sendo absorvido pela vida. Eu ainda quero citar mais um texto, lá na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 12 em diante, quando Pedro diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já tem revelado. O que Pedro está falando aqui? Deixar esse tabernáculo. Ele está falando da sua morte. Porque no verso 15 ele diz assim, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Então ele comparou o seu corpo com um tabernáculo que ele estava prestes a deixar. Está aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 12 em diante. Então, amados irmãos, nós temos que entender a palavra de Deus dessa forma. Por quê? Porque alguns textos, muitas vezes, nos deixam dificuldades e as pessoas interpretam de forma errada. Vamos ver. Um texto que está sendo associado com a primeira ressurreição indevidamente, eu vou dizer qual é. É Mateus 27. Mateus 27, sobre aquela ressurreição que aconteceu no dia da morte do Senhor Jesus. As pessoas estão associando isso aqui, comparando isso aqui com a segunda ressurreição, e não com a primeira ressurreição, e não pode. Vamos ver aqui. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então as pessoas dizem assim, estão dizendo assim, ressurreição é do corpo, é o corpo que está ali, é o mesmo corpo que vai tornar a vida, lá na primeira ressurreição. E usam esse texto aqui, que diz: muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mas acontece, irmãos, que nós já explicamos isso aqui. Já explicamos.
essa ressurreição aqui não foi uma ressurreição para a vida eterna. Os santos que ressuscitaram aqui, eles ressuscitaram para uma vida temporária e tornaram a morrer. Então, essa ressurreição aqui pode ser comparada com uma ressurreição de Lázaro, a da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Não foi uma ressurreição para a vida eterna. Então, era o corpo que estava ali, aquele corpo que foi sepultado. Isso aqui não pode ser usado para fazer comparação com a segunda ressurreição, que é para a vida eterna. Porque essa ressurreição aqui não foi para a vida eterna. Outra coisa que está se usando é uma palavra de Jó, lá no capítulo 19 do livro de Jó. Jó 19, 25, em que Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Então esse texto está sendo usado como que se Jó dissesse assim: depois de consumida a minha pele, quer dizer, morto, ainda em minha carne verei a Deus, como se ele ressuscitasse em carne. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que nós analisamos muito no estudo anterior, lá falando sobre a ressurreição, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando da ressurreição, no verso 50, o apóstolo diz: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Olha, se carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e ele está falando do momento da ressurreição dos santos, que a carne e o sangue não vão herdar o reino de Deus, como que Jó estaria no seu corpo carnal na ressurreição? Isso seria uma contradição? Então vamos explicar. É que no meu entendimento, amados, Jó aqui não está falando da ressurreição. Porque ele diz assim no verso 26: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Eu não entendo que ele está falando da ressurreição aqui. Ele está falando que, depois de consumida a sua pele pela doença, pela lepra, que ele estava sofrendo, aquelas feridas, quando ele tivesse com sua pele consumida, já quase totalmente consumido, ainda na carne, ele veria a Deus. E isso acontece lá no capítulo 42, quando o Senhor se manifesta a Jó, quando o Senhor se manifesta e fala com Jó pessoalmente, e Jó depois, humilhando-se na presença de Deus, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, quando que Jó viu a Deus? Ainda com sua pele consumida e na sua carne. Aqui, quando Deus se manifestou a ele no final de sua tribulação. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, eu te ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Então, eu não entendo que lá no capítulo 19, Jó esteja falando da ressurreição. E depois, irmãos, outros textos têm sido usados. Me parece que há uma interpretação
de Isaías 26, Isaías 26, 19, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então estão dizendo que se a terra vai lançar de si os mortos, é o mesmo corpo que está ali, igualzinho, que virá ressuscitado. No entanto, irmãos, voltamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Porque ali o apóstolo Paulo já nos respondeu nos versos 35 a 37. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí ele diz que o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Então, quando tu semeias, tu já está semeando o corpo que vai nascer? Não. Tu vai colocar ali a semente. E essa semente, ela tem todas as características daquele corpo que vem, daquela planta que vem. Ela traz ali tudo, o DNA, ela traz ali a memória, ela traz tudo que interessa àquele corpo que vai nascer. Muito bem. Com isso nós entendemos e explicamos Isaías 26, 19. Porque quando diz assim, despertai e exultai, vós que habitais no pó, se eu comparar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde lemos, o que está habitando no pó? O corpo que vai nascer ou a semente? O que é que está habitando no pó? A semente. E tanto é que na continuidade diz assim, ó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. O que faz o orvalho? Se você planta a semente e deixa ali, se a semente for regada, e às vezes até mesmo com orvalho, é regada com orvalho, o que vem ali da terra? O que vem? Um corpo igual aquela semente que foi deixada lá? Não. É por isso que, para entender Isaías 26, 19, você tem que ler e entender o que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 35 ao 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão. Então é isso que nós temos que entender. A Bíblia, em parte alguma, irmãos, em parte alguma, ela vai contrariar o que nós estamos explicando. O que nós precisamos, irmãos, é ter humildade para entender. A Igreja de Deus, ela tem muito entendimento das profecias. E por vezes aparecem irmãos especulando coisas. Uma coisa é especular, outra é você crescer no conhecimento. Especular é criar situações novas. Crescer no conhecimento é você aperfeiçoar o entendimento que você já tem. Você não muda a palavra, você apenas acrescenta. E nós, irmãos, não estamos inventando nada, criando nada. Nós apenas estamos explicando a palavra de Deus, acrescentando aquilo que nós já conhecemos. Por isso, eu peço aos irmãos que analisem as coisas com sabedoria, até mesmo porque muitas profecias que no passado a gente entendia de uma forma, que iam se cumprir de uma forma, hoje, diante dos fatos, diante de novas revelações da palavra de Deus, nós até
não mudamos o entendimento, mas nós acrescentamos alguma coisa que venha corroborar e que venha acrescentar aquilo que nós já cremos. E é assim que tem que ser. Você não vai mudar a palavra de Deus, você não vai alterar, você não vai criar doutrina, explicar as coisas de outro jeito. Você vai apenas crescer no conhecimento de Deus. Certo, irmãos? Espero ter colaborado de alguma coisa e estamos aí e vamos gravar mais vídeos como estes para explicar aos irmãos outros temas da palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém.